da popularização da internet. Então, a internet aí se tornou um item básico nas casas dos brasileiros, no mundo inteiro, né? Mas a gente viu isso aí no Brasil no final da década de 90, início dos anos 2000, isso se pulverizar, né? E do mesmo jeito que a internet, a tecnologia entrou na casa dos brasileiros, na nossa casa, essa mesma tecnologia nos acompanhou no mercado de trabalho. Então, quem é mais, como que eu posso dizer, quem é mais maduro, né, que é mais sênior, vai lembrar que antigamente um profissional, para ser valorizado no mercado de trabalho, precisava ter, no mínimo, o básico, era um curso de datilografia. E aí, depois da datilografia caindo em desuso, a gente precisava ter um curso de digitação. Então, precisava digitar rápido, precisava ser um bom analista, e o bom analista, ele precisa digitar rápido, precisa executar as tarefas com habilidade, com rapidez. Quantos de vocês aí fizeram um curso de datilografia? Pode escrever aí no chat aí para gente saber se mais gente compartilha, né? Dessa nossa experiência. Então, do mesmo jeito que a datilografia caiu em desuso, a digitação também. Hoje, uma criança de 5 anos digita muito melhor do que a minha mãe, que tem 62 anos, do que muitos colegas, né, que não cresceram junto com essas tecnologias. Então, a dinâmica da tecnologia no mercado de trabalho, ela foi assim ela foi muito rápida e ela, do mesmo jeito que ela destruiu muitos processos que ao longo desses 20 anos, né? E as empresas tiveram que se adaptar, né? E as empresas tiveram que se adaptar. E as pessoas também. Exatamente. Então, tem a datilografia. Agora, vamos ver se alguém aqui lembra da microfilmagem. Era o auge da gestão eletrônica de documentos. A gente conseguia fazer uma otimização aí de arquivos, de espaço, que era uma coisa fenomenal, impressionante. Quando eu comecei a minha carreira, com 16 anos, no Banco do Brasil, ainda era muito presente essa questão aí da microfilmagem, né? A gente tinha esse processo lá dentro, e era assim, para mim, quando comecei a ter acesso a esse tipo de tecnologia, eu falei, nossa, que impressionante, que interessante, e hoje ninguém, o jovem, nem fala mais isso, nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é. Então, todas essas tecnologias deixaram um legado, elas tiveram a razão de ser naquele momento, mas hoje já é obsoleto. Então, quando a gente vai falar do mercado, do futuro do mercado de trabalho, a gente tem que entender que muitas vezes a gente está falando de uma tecnologia hoje que daqui 5 anos ela já vai ser obsoleta. E que nós, enquanto profissionais, precisamos nos adaptar com a ideia de que, ok, isso vai passar, e à medida que essa tecnologia ela for amadurecendo e ela tiver a vida útil dela a gente vê essa vida útil dela sendo exercida ali, né? A gente mudar junto, né? Porque muitas vezes a gente vê profissões e profissionais que simplesmente se tornam obsoletos, aí, por que não dizer descartáveis, à medida em que você deixa uma tecnologia de ser útil aí para o mercado, né? Sem falar, né, quando a gente fala em futuro do mercado do trabalho e a gente dá aquela olhada assim no retrovisor, a gente olha, a gente falou do passado recente, da internet, da popularização da internet, mas se a gente olhar num passado um pouco mais remoto, a gente vai ver que o mercado de trabalho ele começou um processo de evolução rápida com a Revolução Industrial. Sim. Com a máquina a vapor, com a linha de produção. E aí, Revolução Industrial, vivemos um grande período de maturação dessas novas tecnologias. Aí surgiu o trem, surgiu o navio a vapor, uma viagem que durava 3 meses
do Brasil, do Rio de Janeiro até Londres, começou a ser feita em semanas. Só que a gente viu... avião, né? Exatamente. Só que esse processo todo, aí depois veio o avião, esse processo todo ele foi lento, ele demorou aí coisa de... A máquina a vapor foi em meados da metade do século XIX, 1850, 1840 e poucos, e aí a gente viu essa tecnologia sendo desenvolvida de uma maneira muito lenta e gradual. E o ponto que eu quero chegar aqui com vocês é que hoje nós não vemos mais isso acontecer. Hoje o iPhone 11 XR Pro foi lançado no começo do ano, no final do ano passado, e agora hoje, essa semana, já foi lançado o 12. Então, é uma tecnologia que, assim, ela caminha numa velocidade alucinante. Você compra um equipamento de última geração hoje, daqui menos de um ano, esse equipamento ele já está obsoleto, já tem vários outros na frente dele. A gente vê um exemplo, essa questão do 5G, que está sendo discutido não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? E claro que o Brasil conta com aquele delay, né? Enquanto em outros países já está em operação, em algumas localidades. No Brasil ainda estamos discutindo como que vai ser o modelo de concessão dessa tecnologia, como que vai ser operado a logística dessa tecnologia, quais serão as empresas que vão estar atuando nesse mercado, né? E a gente não pode esquecer também da polêmica com a Huawei, né? Que é uma empresa gigantesca, né? Detentora de uma tecnologia que é, assim, inigualável, né? E que está concorrendo aí no mundo inteiro, tomando a frente nesse mercado do 5G, e que hoje, por uma questão geopolítica, está impedida de entrar em alguns mercados por conta dessa questão de rivalização com os Estados Unidos, o modelo de governo da China, de onde vem a Huawei, que é o capitalismo de mercado, o comunismo de mercado, aliás, que bate de frente com a ideologia defendida aí pelos atuais líderes de direita, tanto dos Estados Unidos como de outras grandes potências. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, mercado de trabalho? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque essa é uma nova tecnologia que vai impactar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e muito além disso. O 5G vem aí para trazer uma revolução para a área médica, para a área de automação, na medida em que se torna praticamente instantâneo a troca de informações, que hoje, muitas vezes, a falta de segurança de alguns serviços de comunicação, por exemplo, você tem um servidor aqui você tem um serviço aqui nos Estados Unidos, no Brasil, mas que está hospedado nos Estados Unidos, ou na Rússia, na China, na Índia, você não tem total segurança de que o seu serviço vai estar online 24 horas por dia, atendendo aos milhões de clientes que você tem. Com a chegada do 5G, você começa a ter uma segurança e uma garantia de operação desse serviço muito maior, porque é uma tecnologia que utiliza uma frequência diferenciada, que ela é para a internet o que o navio a vapor foi para a navegação. Então, os navios à vela, que dependia do vento, da vontade do vento para poder navegar, eles passaram a ter uma autopropulsão. E a entrada do 5G no mercado, ela vai representar justamente isso para a tecnologia. Então, é uma revolução que a gente não consegue nem mensurar, a gente não consegue nem vislumbrar, né? E que já está aí. E que já está aí, né? Só que o que vale a pena a gente pensar disso aí para o nosso momento aqui agora? Que o profissional ele precisa estar inteirado dessas mudanças do mercado. Ele precisa acompanhar isso de muito perto e poder se situar enquanto profissional, enquanto agente dessa mudança. Porque não pense que
vamos esperar acontecer uma mudança desse nível para que a gente possa definir nossas estratégias. Quem tiver mais preparado e quem tiver mais bem informado vai, com certeza, sair na frente nessa disputa, né? E é justamente isso, uma disputa. O mercado de trabalho, como todos nós sabemos, ele é um grande palco em que todos nós estamos competindo por espaço, a gente está competindo por levar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, da melhor forma possível. E no final das contas, trata-se nada mais, nada menos do que vender o nosso próprio peixe, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o que você precisa ter para que você consiga se dar bem nesse grande palco, nesse grande teatro de operações que é o mercado de trabalho. Eu estou aqui com uma missão que é poder extrair da nossa convidada especial aqui, que é a Marta, o máximo de informações possíveis sobre quem está do lado de lá da mesa, quem vai olhar o teu currículo, quem vai avaliar o teu perfil e quem vai tomar uma decisão de contratação ou não de um profissional. Então, é esse tipo de expertise que a gente precisa fomentar aqui da colega Marta. Então, não percam a oportunidade de utilizar o campo aí, o chat, para fazer perguntas, tirar dúvidas e esclarecimentos aqui sobre o nosso tema. Muito bem. E aí a gente entra nesse futuro do mercado de trabalho com uma série de novos valores e novas realidades com as quais a gente precisa lidar, né? E uma delas, a mais importante, no meu ponto de vista, é a entrada dessa geração Z no teatro de operações do mercado de trabalho, nesse palco, né, que é o mercado de trabalho. Quem que é essa geração Z? Esses adolescentes que estão saindo do ensino médio e técnico agora e estão ingressando nos seus estágios ou estão procurando oportunidades de trabalho. E por que é importante a gente mencionar? Qual que é a importância estratégica dessa nova geração no mercado de trabalho? A importância dela está justamente na formação que esse profissional teve, né? A gente vê jovens que nasceram em uma realidade totalmente nova. Eu sou da década de 90 e eu nasci numa realidade em que não existia internet, não existia tecnologia, não existia smartphone, não existia a tecnologia mais avançada que existia na minha casa durante a minha infância, a minha primeira infância, era o rádio e a TV. E olha lá. Então, essa nova juventude, ela já nasceu conectada. E isso, com certeza, traz uma diferença. A Marta tá doida para falar aqui e eu vou deixar ela fazer a contribuição dela. Na realidade, quando a gente olha aí uma preocupação da geração Z, por que nos preocupa a geração Z no mercado de trabalho? Porque ela é totalmente diferente das demais gerações, né? Enquanto a geração Y estava aí tentando ter o conhecimento das novas tecnologias, misturado aí com a geração Y, misturado aí com a geração X, que já gosta de uma estabilidade financeira, estabilidade emocional, estabilidade de empresa, de família. A geração Y não, a geração Y já quer tudo muito rápido, já tem um dinamismo de informação, um dinamismo de metas, de objetivos, e que para as outras gerações já foi um desafio. Então, quando a gente olha aí a geração Z,
que além, né, de ter uma rapidez na informação, uma rapidez nos objetivos, ele também se torna uma geração preocupada em ter as informações na mão, né? A geração Z, você não pergunta mais para o seu pai o que é certo, o que é errado. Você já vai no Google. Essa geração, ela já nasceu com esse perfil de busca da informação muito rápida. Então, toda a informação que ele quer, ele já encontra na palma da mão dele. Ele já encontra no seu smartphone, ele não precisa buscar informação com outras pessoas. E que é bem diferente enquanto a gente olha aí para as outras gerações. E o grande desafio para nós, recrutadores, para nós, RH, é entender um pouco mais desse perfil e adaptar as empresas e adaptar as necessidades dessa geração às empresas, né? Então, a geração, as pessoas, ela tem a mania de querer mudar para se encaixar na empresa e que algumas vezes não, a empresa também precisa mudar para encaixar todas essas gerações. Então, a gente encontra aí em algumas empresas todos os tipos, né? Baby Boomer, geração X, geração Y, e agora recebendo a geração Z, como são os novos estagiários, jovens aprendizes, que são pessoas totalmente novas, né, atualizadas, e que em algum momento, uma dificuldade que eu vejo também que, como ele tem a informação na palma da mão, ele não se especializa, ele não vai muito a fundo daquela necessidade, né, daquela informação, daquela capacidade dele de trabalho, enfim. A geração Z ainda tem alguns desafios aí que são inesperados, né, que a gente vai passar ao longo do tempo. Perfeito, Marta, é isso mesmo. E como você mencionou, o mais importante desse contexto todo é esse encontro de gerações, né? Como que as organizações, como que os próprios profissionais, eles vão estar preparados para lidar com esse encontro de gerações. Eu comecei a minha jornada num ambiente que ele era bastante favorável, né? Eu comecei como menor aprendiz no Banco do Brasil, uma grande instituição, com um perfil assim, de diversidade muito grande, né? Mas veja bem, hoje você vê um jovem da geração Z ingressando muitas vezes em empresas, e se a gente for falar de algumas realidades, algumas localidades, em que são empresas de médio e pequeno, de médio e pequeno porte, em que tem uma geração de família ali dentro, que tem o proprietário, que é o pai, o fundador, o avô, e aí tem o filho que cuida de uma área, tem o tio, tem o sobrinho, enfim, e toda essa mistura de visões, de gerações e de visões também, porque o contexto da empresa familiar, ele por natureza já é um contexto peculiar. A empresa familiar hoje ela não se contenta apenas com aquele nicho, né? Então a gente vê hoje uma realidade em que as empresas estão expandindo, né? E está aí a tecnologia para proporcionar isso. Então, as empresas estão experimentando um novo terreno que antes não tinha e que favorecia com que essas empresas ficassem por 10, 15, 20 anos ali naquela mesma formatação, atendendo aqueles mesmos clientes, naquela mesma praça. E hoje não. Hoje, essas mesmas empresas estão encontrando um campo totalmente novo na internet, no comércio online, e estão crescendo.
E à medida que essas empresas estão crescendo, a gente vê que elas estão incorporando novas pessoas, novos processos, e esse encontro dessas, e eu falo isso porque é um movimento que ele não é pontual, uma empresa aqui ou uma empresa ali, a gente vê essa movimentação no mercado como um todo. Sim. Pequenas empresas que agora nós tivemos esse advento da pandemia que muitas pequenas empresas acabaram tendo que fechar as portas, enfim. Mas as empresas que estavam estruturadas e que já estavam experimentando um processo de expansão, de aumento do seu capital intelectual ali, da expansão daquilo ali, elas continuaram, muitas delas que acabaram freando esse processo aí, agora estão retomando, e essa geração Z, ela está vindo aí para fazer parte desse processo também. Então, como que eu, enquanto profissional, que já estou dentro dessa estrutura, como que eu vou me preparar para esse novo paradigma, para essa nova realidade, né? A gente sempre tem aquela questão da xenofobia, tudo que é novo nos espanta. Então, aqueles profissionais mais antigos, de criar uma rivalidade, de criar uma hostilidade com aquilo que é novo, que está entrando, isso não é bom nem para o profissional e também para a empresa também, não é bom. Porque uma das coisas que a gente vê cada vez mais latente é a necessidade das empresas de fomentarem e promoverem a inovação com seus quadros, que é um também dos novos valores aqui que a gente colocou como extremamente importantes nesse novo cenário, nesse novo contexto. E dando sequência a essa nossa visão, a essa nossa leitura do novo cenário, vem aí a inclusão e a diversidade como fatores aí fundamentais. E exemplo disso é o fato de que essa semana que passou, nós tivemos a notícia de que o Magazine Luiza abriu um processo de trainee exclusivo para um determinado contexto, né? E que gerou aí uma polêmica muito grande, que gerou toda uma discussão, né? E a gente sabe que essa é uma realidade que as empresas elas precisam encarar de frente, né? No mercado atual, que é a exposição ao debate público. Para quem não acompanhou, o Magazine Luiza abriu um processo de trainee exclusivo para a comunidade afrodescendente e de um determinado extrato social, né? Com algumas especificações de renda, né? E tudo mais. E a leitura que o mercado fez disso aí foi assim bem interessante, porque de um lado tinha as pessoas que defendiam a inclusão, né? A inclusão. E as outras que se sentiram excluídas. Do processo. Exatamente. É preciso a gente ter bastante calma para entender esse caso, porque... E o contexto, né? Qual que era o objetivo principal? A dona Luísa Trajano deu uma entrevista para o Roda Viva logo em seguida dessa polêmica, e ela falou bastante sobre o racismo estrutural que a gente vive no nosso país. E essa é uma realidade dura, né, de ser encarada de frente. E alguns empresários, eles estão cada vez mais aderindo a essa pauta de inclusão, essa pauta mais política, né? Porque a economia é um fator fundamental da política, e o mercado de trabalho ele sofre com essa nós tivemos uma invasão aqui de uma ave noturna, uma falha técnica aqui
mas já está sendo contornado ali. E eu acabei me distraindo aqui, porque o animal está voando aqui na nossa frente. Enfim, como eu dizia, a, o, a economia ela é uma parte fundamental da política, e o mercado de trabalho, por sua vez, ele está caminhando ao largo da política e da economia, né? Então, a Luísa Trajano, quando vestiu essa camisa da, da, da de fazer essa, na verdade, a palavra que eu estava procurando era um reparo histórico. Ela foi mais ou menos isso que ela deu a entender na entrevista dela, que uma das partes assim que eu achei interessante foi que quando ela se deu conta de que do tamanho do racismo estrutural que o Brasil vive, que inclusive todos nós estamos sujeitos, ela disse que chorou e teve uma comoção e tudo mais. Mas por que isso? Muitas vezes a gente faz uma leitura, mas isso é ela está defendendo uma pauta ideológica, ela está defendendo uma linha de uma doutrina, enfim. E no final das contas, eu tenho para mim que não só o empresário, não só as empresas, mas também os profissionais estão cada vez mais é, politizados, estão cada vez mais debatendo essas questões. E quando a gente olha para o nosso país dividido como está, no que se refere a ideologias, isso se torna muito, muito perigoso, se torna muito delicado de se tratar do ponto de vista do mercado de trabalho. Porque nós temos uma realidade, o Brasil é um país muito diverso, né? Então, fica difícil para mim fazer um juízo de valor sobre um profissional ou uma classe de profissionais, uma pessoa que não teve o mesmo tipo de acesso que eu tive. Só que aí a gente precisa entender também, mas que tipo de acesso foi esse que você teve? Será que você teve todo o acesso que você poderia ter, que você talvez merecesse? Será que tudo aquilo que você fez na sua carreira, todas aquelas oportunidades que você teve ou que você deixou de ter, será que aquilo não é fruto de uma realidade muito maior? Então, quando a Luísa Trajano disse que ela se espantou e se comoveu quando ela se deu conta da conjuntura do racismo no Brasil, é mais ou menos isso que eu quero dizer, um despertar que talvez nem nós mesmos saibamos de uma realidade que talvez nós estejamos vivendo e que nós estejamos apenas seguindo, tocando o barco. Então, voltando agora para uma parte mais pragmática da nossa discussão, quando a gente fala que o futuro do mercado de trabalho ele está totalmente ligado à inclusão e à diversidade, é que as empresas que fomentarem, que valorizarem, que souberem lidar com esses fatores da melhor forma possível, são as empresas que vão se destacar, que vão ter um aumento de produtividade, que vão ter maior engajamento das suas pessoas, que vão conciliar os seus valores com aquilo que ela pratica dentro dos seus quadros. E por que o profissional ele precisa entender desse contexto? Porque muitas vezes, se você não é vítima da exclusão, ou se você está num contexto em que diversidade para você não faz parte, tanto faz para você, talvez para as pessoas que estejam ali do seu lado, talvez o teu chefe, talvez o teu colega de trabalho, talvez o seu liderado, ele esteja vivendo essa realidade. E uma das características da liderança é você entender as pessoas, você estar
alerta, você está atento a tudo que acontece. Por quê? Para você saber lidar com a situação da melhor forma possível. Então, a inclusão e a diversidade é um elemento, um fator aí chave, e que cada vez mais vai ganhar espaço nessa pauta de discussão. E eu acho, assim, quando a gente olha novos valores, a gente, obviamente, que a gente lembra da empresa, como que a empresa tem que se preparar para isso, para receber esse profissional, como que as empresas têm que trabalhar para trazer as gerações, trazer as pessoas trabalhando de uma forma parceira, de uma forma inclusiva e vendo o perfil de cada profissional. A gente também não pode esquecer que não só as empresas têm que se preparar para receber as pessoas diferentes, ter essa diversidade, as diferenças de gerações, enfim. Os nossos profissionais também têm que enxergar de uma forma tranquila como trabalhar isso dentro do seu ambiente de trabalho, né? Como que eu vou me comportar frente a uma pessoa tão diferente, diferente dos meus valores, diferente da minha forma de conduzir a minha vida, diferente formas de pensar, enfim, na realidade, quando a gente olha o mercado de trabalho, não é só pensando no que a empresa tem que se preparar para esse futuro empregado ou futuro colaborador, como você queira chamar. Mas nós, como profissionais, como que eu recebo esse meu colega de trabalho tão diferente de mim, né? Então, essa preocupação a gente também tem que ter como profissional. Eu sou uma pessoa, enfim, eu tenho o meu perfil, eu tenho os meus valores, eu tenho o meu estilo de vida, eu tenho as minhas metas, os meus objetivos, e como que eu aceito, consigo trabalhar bem, e como que eu tenho uma produtividade elevada junto com um colega, né, um parceiro de trabalho que seja tão diferente. Então, eu acredito que nós, como profissionais, também precisamos nos preparar para receber essa pessoa. Exatamente. Porque eu não estou lembrado agora da autoria dessa frase, mas tem uma frase muito legal que diz assim: ninguém é grande ou sabedor o suficiente que não possa ensinar, e ninguém é ignorante, tão ignorante a ponto de não poder ensinar alguma coisa, né? Acho que eu falei o contrário, mas a ideia foi essa. E aí, quando a gente fala de inclusão, diversidade, nós queremos chegar num outro ponto aqui que é fundamental, que as empresas hoje, todas, praticamente as empresas, estão com um farol ligado em cima de inovação. Então, toda empresa hoje, ela tem talvez não seja o principal ponto estratégico, mas um dos pontos estratégicos principais é a inovação. Por que inovação? Porque nós vivemos num mundo líquido, num mundo de incertezas constantes e que ele está em processo de mudança o tempo todo. Então, a velocidade da mudança está muito rápida. Exatamente. Então, como que eu vou ser um profissional que inova, como que eu vou ser uma empresa que inova, se eu não acolho a diversidade e a inclusão, né? Então, se eu não consigo absorver esse novo, né? Então, como que eu vou inovar? Então, um dos valores aí mais que eu coloco em maior destaque desse novo ambiente do mercado de trabalho é a inovação. As empresas, elas estão voltadas para a inovação e o profissional, ele também precisa ser um profissional que ele está ali. E como converter isso aí para a nossa vida real, né? Para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia?
Muito se fala em valores, né? A gente falando em inclusão, diversidade, mas como praticar isso no dia a dia? Como que eu traduzo isso para o meu dia a dia? Um profissional que ele se preocupa e que ele está voltado, que o foco desse profissional é inovação, é um profissional que ele está aberto à discussão, sem Sem paixões, sem resistências. resistência, sem paixões, sem defender pontos com paixão. Porque toda vez que você não se questiona, toda vez que você não se coloca em dúvida, você se fecha para uma nova oportunidade, para uma nova ideia. Então, o profissional que está aberto a inovar, que ele. E aí a gente vai falar no nosso próximo slide sobre as soft skills, sobre as habilidades socioemocionais que esse novo mercado ele exige. Esse profissional ele vai precisar ter uma skill, uma habilidade que é a criatividade. Mas como que ele vai ser um profissional criativo se ele não tem o foco dele em inovação? E, por conseguinte, como que esse profissional vai inovar se ele não consegue aceitar que talvez ele esteja errado, que talvez aquele modo de fazer as coisas como ele vem sempre fazendo, talvez aquilo não seja a melhor maneira de fazer. Talvez esteja certo, mas talvez tenha uma nova forma de fazer aquilo de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida, mais barata, né? Então, inovação é um ponto aí fundamental. E tudo isso também nos leva a um ponto culminante aqui, né? A gente falou sobre geração Z, inclusão, diversidade, inovação, criatividade, e tudo isso ele se fecha quando a gente fala que o profissional do futuro, que esse mercado do futuro é um mercado que vai exigir desses profissionais e desses atores, de modo geral, um foco em aprendizado. E o termo lifelong learning, ele nada mais é do que um aprendizado ao longo da vida, né? Porcamente traduzido, né? Mas o que ele quer dizer? Quer dizer que você precisa exercer tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você vive, toda a experiência, de uma forma construtiva, de forma que aquilo te forneça uma bagagem, um arsenal de conhecimento que possa subsidiar, que possa pavimentar aí esse seu caminho em direção aos seus objetivos e metas. E aí, toco num ponto muito importante que a gente vai falar ao longo do nosso workshop, que é objetivos e metas. Ninguém chega em nenhum lugar se você não souber para onde você está indo, né? Então, uma coisa que a gente não colocou nesse primeiro momento aqui, que a gente vai discutir depois, é justamente o profissional do futuro, o mercado de trabalho que está chegando aí vai exigir cada vez mais que você saiba o que você está fazendo, por que você está fazendo e aonde você quer chegar com aquilo. Sem isso, não adianta nada do que a gente está falando aqui. E o termo lifelong learning, ele está aí para nos dar esse direcionamento de que não dá para parar de aprender, não dá para parar de procurar conhecimento. A Marta tem uma porrada de especializações, ela continua estudando, ela continua aprendendo, e muitas vezes não pelas vias convencionais, através de um MBA, através de uma graduação, de um curso presencial, ou até mesmo de um curso online. Hoje nós temos uma gama infinita de possibilidades de aprendizado que o profissional precisa saber identificar e tirar proveito disso. Com a pandemia, nós tivemos várias ações de várias empresas e várias plataformas que disponibilizaram cursos online gratuitos, material aberto aí a torta e a direita. Então, assim, o acesso ao conhecimento hoje, ele mais do que se democratizou. O acesso ao conhecimento hoje, ele é uma constante na nossa realidade. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas, mas eu não tive oportunidade, aquele profissional que estagnou na vida, na carreira,
mas eu não consegui, porque eu não tinha tal conhecimento e tudo mais. Hoje isso não é pode desculpa. e não deve ser uma desculpa. Não é mais desculpa. Porque o acesso ao conhecimento, ele está aí. E aí eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer, pode soar polêmica, mas certificado, diploma, não vai levar você em lugar nenhum. O que vai te tirar da onde você está agora para onde você quer chegar é o conhecimento. E mais ainda, a prática, o conhecimento aplicado é, na prática. Agregando valor ao negócio. Porque não adianta também você ter o conhecimento, você ter a experiência, e se aquele conhecimento e aquela experiência não trouxer resultados positivos para o negócio que você está entrando, para o negócio que você está trabalhando, para o negócio que você espera trabalhar. Então, não adianta a gente fixar o conhecimento apenas em uma linha. Vamos pensar numa linha de conhecimento. Ah, não, eu quero conhecer isso. Então, eu vou me especializar nisso. Eu vou ter as minhas experiências para aquele conhecimento. Só que dentro daquele trabalho que eu estou desenvolvendo, não está me agregando. Não está agregando valor ao negócio. Então, a gente precisa sim ter o conhecimento, precisa sim ter a experiência, mas precisa mais ainda agregar valor ao negócio. Quando eu falo isso, quer dizer, não adianta, por exemplo, eu estou lá fazendo meu curso que seja a graduação definida, né, pela faculdade. Ah, não, eu estou fazendo um curso que está totalmente divergente daquilo que eu estou atuando. Então, que experiência você está tendo, mas o que está agregando ao seu negócio? Exatamente, exatamente. Essa é a parte prática da coisa, né? E vamos lá, pessoal. Eu vou fazer aqui uma pausa para fomentar aí que vocês participem também da nossa discussão. Se você tiver alguma coisa para acrescentar aqui, se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente já falou, eu acabei de dizer que o certificado, o diploma não vai te levar a lugar nenhum, mas a gente está oferecendo aqui nesse nosso workshop um certificado para todo mundo que participar. E a gente, assim que terminar a nossa transmissão aqui, a gente vai colocar no nosso grupo e no canal do Telegram o que você precisa fazer para conseguir, para obter esse certificado, né? São coisa simples, você precisa assistir as aulas, a gente vai colocar no final aqui, alguns minutos antes do final, uma palavra-chave que você vai nos dizer lá ao término do workshop, e com essa palavra-chave a gente vai saber que você assistiu à nossa transmissão, você obteve acesso ao conhecimento, e aí a gente vai fornecer o certificado para você. Vai curtir a nossa página no Instagram, dos nossos parceiros, e o nosso canal do YouTube também. Nada demais. Não vai precisar pagar nada, não vai precisar fazer nenhuma pegadinha, nem nada disso. Tá? Nosso objetivo aqui é transmitir conhecimento. Por isso que a gente vai soltar uma palavra-chave e depois a gente vai pedir para quem assistiu, para quem obteve acesso ao conhecimento, para que nos diga qual que é essa palavra-chave, e aí a gente possa oferecer esse certificado aí com uma maior tranquilidade. Tá certo? E aí, a gente fala também sobre analytics, tá? Analytics é um conceito desse novo mercado que ele está muito relacionado à capacidade do profissional de fazer análise de dados, tá? E aí, quando a gente pensa, mas como que isso pode me ajudar como profissional, enquanto profissional, a me posicionar, a melhor me posicionar nesse mercado de trabalho? A empresa, a gente consegue entender. A empresa que conhece os seus dados, que entende tudo aquilo que está se passando ali no seu dia a dia, ela tem muito mais condições de fazer os ajustes necessários para poder otimizar a sua produtividade, para poder lucrar mais, enfim, gastar menos.
e tudo aquilo que é necessário aí para uma empresa ter sucesso no mercado. Mas enquanto profissional, o que eu preciso entender sobre análise de dados para que eu possa ter sucesso aí na minha atuação no mercado? Bom, primeiro, porque as empresas, elas trabalham com dados, né? Então, o profissional, ele precisa, antes de mais nada, ele entender de dados, ele precisa saber analisar esses dados, saber tratar esses dados, para poder sim encaixar nessa realidade. Para poder ser visto e para poder ser, como que eu posso dizer, ele ser parte desta nova realidade. Mas o profissional também pode fazer uso desse conceito para suas próprias metas, para sua própria estratégia de carreira. E como isso é possível? Se você está desempregado, se você está procurando uma recolocação no mercado de trabalho, você sabe para quantas empresas você mandou currículo no último mês? Você sabe de quantos desses currículos que você mandou, quantos deles você obteve retorno? Desses retornos, quantos se transformaram numa entrevista? Você sabe qual que é a sua taxa de sucesso nesses envios de currículo? Tudo isso são informações que estão dentro desse conceito de analytics e que o profissional ele precisa começar a entender e começar a usar isso a seu favor, tá? E aí também temos a questão do home office, né? Que é uma nova técnica de trabalho. Eu acho que, na verdade, uma nova realidade mesmo, uma nova... Uma adaptação, né? Exato. O home office ele já existia, né? Hoje a gente fala de home office, mas é importante não confundir o home office com o trabalho remoto. Porque muitas vezes você não está em home office, você está num outro espaço de trabalho que a empresa disponibilizou para que você trabalhasse de forma remota e não estivesse presencialmente no escritório. Você pode estar trabalhando num café, você pode estar trabalhando de uma outra sucursal, o coworking, que é o nosso caso aqui hoje, né? E então existem essas novas tônicas que estão aí nesse novo contexto do mercado de trabalho. E por que é importante o profissional entender isso aí? Porque cada vez mais as empresas estão buscando entender como otimizar aquilo que ela tem ali de recurso à disposição. A gente viu, né, nesse momento de pandemia aí, uma necessidade de adaptação das empresas, isso, né, e dos profissionais. Exatamente, dos dois lados. O profissional precisou se adaptar muito, acho que a parte assim que foi mais afetada foi o profissional, porque é o dia a dia dele, né, que foi afetado. As empresas, porque muitas delas, principalmente empresas de tecnologia, grandes empresas, tiveram que se adaptar, né? Elas, adaptar o local, exato, de trabalho, né? Do dia para a noite, o fato de você ter um grande escritório, um escritório planejado, um escritório inovador, cheio de tecnologia, passou a não valer nada. Porque você não podia mais ter aquele ambiente ali como o seu ambiente de trabalho. Você teve que tirar as pessoas dali e todo aquele ativo, toda aquela infraestrutura. Na verdade, necessária. Não é nem um ativo, né? Aquele investimento que você fez, que já é um passivo, você teve que subutilizar aquilo ali, né? Então, para que você ser proprietário de um grande imóvel? Por que você vai precisar alugar um grande imóvel se você tem outras opções à sua disposição? Então, tanto as empresas como os profissionais, eles precisaram se adaptar a uma nova realidade. Mas o que a gente pode entender além disso aí? As oportunidades que isso aí nos oferece. A gente viu aí um grande crescimento dos ambientes aí de trabalho compartilhado, os coworking, né? Devidamente com as recomendações, né? De saúde, né? De divisão do espaço, tudo mais. Só que os espaços compartilhados de trabalho, eles tiveram um peso fundamental nesse novo processo, né? Então, o profissional precisa entender isso aí também,
para que ele possa se posicionar no que virá adiante, né? Se você está dentro do mercado de trabalho, se você hoje trabalha para uma empresa que adotou o modelo de home office, você talvez esteja tendo que lidar com o sabor, né? Com o doce e com o amargo disso aí. Qual que é o benefício, né? Qual que é o bom? O bom é que você acordou, né? Botou uma bermuda, já está trabalhando. Qual que é o amargo? O amargo é que você já não tem, que o trabalho ele invadiu o seu espaço pessoal, o seu espaço íntimo, né? Você trouxe o trabalho para dentro de casa. Quando você abre a webcam para falar com o seu chefe ou com, sei lá, com um colega de trabalho, ele vai estar vendo o seu stand de livros, vai estar vendo a sua cozinha, o seu jardim, o que for. Então, isso traz uma mudança de paradigmas aí para essa relação, que é muito importante que o profissional ele tenha isso muito em vista. E ele vai fazer um link com o nosso último item que a gente citou ali, que é a questão da saúde mental. Cada vez mais os profissionais precisam cuidar da sua própria saúde mental. As empresas já entenderam isso aí, muitas delas estão investindo na saúde mental dos seus colaboradores. E tudo isso, saúde mental, home office, esse novo paradigma, ele nos leva ao conceito de people first, que é o quê? A pessoa em primeiro lugar. A necessidade das empresas de adaptar a sua estrutura e de mudar o seu foco do processo para a pessoa, né? Então, o profissional precisa entender isso e tirar proveito desse momento que ele é muito favorável para que os bons profissionais, para aqueles profissionais que estão buscando se capacitar, aqueles profissionais que estão buscando entender melhor o que o mercado, as empresas estão procurando, para que eles possam conseguir colocar melhor nesse contexto. E por que isso? Porque hoje as empresas elas estão pensando mais no que motiva aquele profissional, muito além do dinheiro, quais são os fatores aí que são importantes para que esse profissional ele se mantenha motivado, para que ele se mantenha ativo naquela posição, naquela situação em que ele está ali dentro da empresa e que ele possa contribuir mais para o ambiente de trabalho, né? E aí, com isso, a gente deu aí uma pincelada geral em alguns pontos que nós destacamos que são importantes nesse novo contexto, nesse novo cenário que o mercado de trabalho ele está apresentando. A gente vai voltar a falar sobre alguns desses itens aqui ao longo da nossa jornada, mas basicamente esse é o contexto, esse é o cenário que a gente traçou aqui. E agora a gente vai falar sobre as soft skills, né? Sobre dentro desses novos valores aí que o mercado ele tá demonstrando que ele está caminhando nessa direção, a gente verifica também que esses profissionais eles precisam apresentar algumas características que vão ser muito valorizadas. E essa é uma parte que a nossa colega Marta, ela vai poder nos contribuir bastante, por quê? Porque isso aqui é tudo aquilo que a empresa vai procurar em você, profissional, que talvez esteja aí buscando, talvez uma transição de carreira, talvez você não esteja contente com o seu ambiente de trabalho. A gente vai falar um pouco sobre isso também na sequência, né, nos nossos outros encontros mais ainda, que é sobre a questão do perfil, né? Se você tem perfil para trabalhar na empresa X ou Y, talvez a gente encontra, a Marta vai concordar com isso, muitas pessoas que muitas vezes elas falam assim, meu Deus, eu queria tanto trabalhar naquela empresa, eu acho que eu tenho o perfil, eu acho que o meu currículo se encaixa certinho com aquela vaga, e em muitos casos, esse profissional não leva em conta o fator o perfil cultural daquela empresa. Talvez ele não leve em conta e muitas vezes ele pode acabar se frustrando com isso também, né? Então, por isso é importante a gente entender quais são essas competências, essas habilidades socioemocionais que o mercado ele procura e você também fazer a leitura daquilo que você já tem, daquilo que te falta
e daquilo que faz sentido para você nesse momento da sua carreira, né? E a gente tem flexibilidade, a gente tem a habilidade para negociação, que ela é muito importante nesse novo contexto. Cada vez mais, independente do perfil do profissional, é importante que ele saiba negociar, é, que ele saiba se posicionar dentro de um contexto em que ele possa influenciar em alguma tomada de decisão, né? E interessante você falar, a parte de negociação, a gente colocou aí, só retomando um pouquinho, tá, pessoal? A gente colocou aí alguns dos valores, né, que algumas soft skills que o mercado de trabalho está buscando nos profissionais. Quando a gente olha alguns, né, dessas competências que a gente demonstra aí no nosso slide, a gente encontra negociação, que é um item que às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu trabalho lá, o meu trabalho é de contabilidade. Para que eu preciso ter noção de negociação? Pessoal, quando a gente coloca essa competência de negociação, a gente não está falando só na negociação de compra e venda, a gente não está falando só negociação do mercado em si, mas a gente coloca essa competência porque na hora de você negociar, de repente, eu vou entrar um pouco mais tarde, eu vou negociar com o meu colega a estender o prazo para a entrega de um trabalho, eu vou negociar com o meu chefe uma folga, poxa, eu estou fazendo um horário, eu tenho aí tantas horas de jornada a mais, 1 hora extra, 2 horas extras, enfim, eu vou negociar com o meu chefe essa folga prevista lá para frente. Então, quando a gente olha essa competência, negociação, a gente não está falando só negociação de uma compra e venda, de uma negociação de contratação de fornecedor, de negociação para. Não, a gente está falando da negociação do dia a dia mesmo. Qual é a sua flexibilidade, que é o primeiro item lá? Para estender sua jornada de trabalho. Se você é uma pessoa flexível, quando eu estou num projeto grande, quando a equipe está num projeto grande, qual é o seu nível de flexibilidade para você se posicionar positivamente? Ou se você tirar também o pé, né? De repente, não, eu não concordo, mas vamos lá, vamos ver qual é a proposta do meu colega, né? Perfeito. Então, a flexibilidade, negociação, a gente tem que olhar de uma forma mais ampla como essas competências são necessárias no meu dia a dia, no meu trabalho, e como que essas competências vão me auxiliar a, de repente, a galgar uma escala maior, né? De repente, eu estou procurando aí crescimento profissional, eu sou um assistente, eu quero ser um analista, como que essas competências podem me ajudar, né, a crescer dentro da profissão, dentro do lugar, da carreira que eu escolhi? Perfeito. É isso aí. É, e aí, sobre as novas competências também, novas nem tanto, né? Mas a gente pincelou aqui algumas que a gente acha importante e que a gente imagina que o mercado vai exigir cada vez mais do profissional. Então, a gente falou flexibilidade, negociação, tomada de decisões, pertencimento. Pertencimento, você fazer parte, vestir a camisa do negócio, né? Então, se você está você está numa equipe ou numa empresa pequena, seja qual for o contexto, você realmente vestir a camisa daquele projeto, você é, ter aquele sentimento de dono, né? De não no sentido pejorativo, não no sentido é, de classe social, mas você pensar, não, isso aqui, a minha missão, a minha tarefa é essa, e eu vou dar o melhor de mim para fazer com que esse projeto aqui seja realizado da melhor forma possível, né?
Então, é aquela coisa que nos falta muito é, hoje em dia, que muitas vezes você se enxergar naquele negócio, né? Pode ser que, em alguns casos, exista aí uma falha, uma deficiência da empresa em te puxar para dentro do barco. Mas no momento em que você estiver lá dentro, reme, dê o melhor de si, né? E as empresas que estão estruturadas para que isso aconteça da melhor forma possível, elas vão ter, elas terão ali um planejamento estratégico, que vão dar o norte para que você possa dar o melhor de si, sabendo para onde que você está indo, o que é esperado de você, né? E qual o seu papel dentro de cada processo. Perfeito. Quando a gente olha pertencimento, eu vou um pouquinho até mais longe. Quando a gente olha aí, você falou de planejamento estratégico, exatamente. Qual é o meu papel dentro da organização que eu consiga desempenhar uma atividade que vai fazer parte, que vai influenciar no resultado dessas metas organizacionais, desse planejamento organizacional, desse planejamento estratégico. Então, quando eu olho a questão do pertencimento, qual é o meu papel diante desses objetivos? O que eu posso fazer? Como que eu posso me enxergar como dono daquele negócio? Enxergar aquela meta como minha, aquela meta, eu vou fazer de tudo para entregar o melhor produto para que as metas, para que o planejamento estratégico seja atingido, para que as metas organizacionais, os objetivos sejam atingidos. Perfeito. Então, é a gente identificar dentro de toda essa organização o seu papel, né? Exatamente. E mais importante disso tudo que a Marta está falando é o papel de protagonista que o profissional tem que ter nesse processo, né? Não é esperar que a empresa pegue na sua mão, o seu chefe pegue na sua mão e diga, olha, meu filho, é assim e tal. Muitas vezes o perfil, e a gente vai entrar nessa questão do perfil, muitas vezes o perfil do seu gestor não seja um perfil de estar ali puxando pelo braço. Talvez ele seja aquele gestor que vai te dar autonomia. E aí o profissional ele precisa ter essa maturidade para entender esse momento e saber aproveitar isso aí da melhor forma possível. Isso nos leva também ao próximo item, que é a inteligência socioemocional. É você saber se posicionar dentro do contexto político da empresa e aí você começar a lidar com questões como mas eu estou sendo vítima de perseguição, fulano olhou torto para mim, ciclano não gosta do meu trabalho porque ela falou tal coisa. E aí a gente vai fazer um link com a gestão de conflitos também daqui a pouco, mas você ter a inteligência, e aí quando a gente fala em inteligência socioemocional, você ter a habilidade de saber lidar com isso aí de uma forma muito pragmática, de uma forma matura, né? De uma forma que você seja o mais profissional possível, né? E isso é um item aí que está assim, tá muito escasso no mercado, eu posso dizer. Muito um dos fatores assim de mais presente nas empresas. São contextos conflituosos em que falta a inteligência emocional, a inteligência socioemocional. Então, esse aqui é uma habilidade que ela é decisiva. E é aquela coisa, né, Marta? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, se você que está aí assistindo a gente aqui identificou que esse seja um item a ser desenvolvido no seu perfil, corre, busca, utilize aí as ferramentas que você tiver à sua disposição. Nós estamos aqui à sua disposição também, nos procure no chat. Né? Para ajudar a desenvolver. Exatamente, porque esse ponto, a inteligência socioemocional, no meu ver, é o mais estratégico de todos eles. Ele vai fazer a costura de todos os outros aqui. E não esquecendo que as empresas contratam pelo currículo,
né? Contratam pelas habilidades e pelos conhecimentos técnicos e demite pelo comportamento. Pelo comportamento, pela falta de capacidade de relação social, pela falta de inteligência socioemocional, pela falta de capacidade de gerir conflitos, de gerir problemas. Até, de repente, quando a gente fala de problemas, não só problemas comigo ou com a equipe, mas se a empresa está passando por um problema, como que eu, como profissional, consigo me posicionar da melhor forma para ajudar a resolver esses problemas? Exatamente. Isso me lembrou de um livro que eu vou compartilhar com vocês depois lá no nosso canal, sobre política empresarial. Como lidar com a política dentro do ambiente de trabalho. Eu esqueci agora o título certinho, depois eu vou resgatar isso aí e compartilhar com vocês. É uma publicação da Harvard Business Review Brasil, né? Em português, e assim, sensacional. É uma publicação fantástica, que quando eu li, eu falei, nossa, impressionante como que as empresas hoje elas lidam com um contexto de política, quando eu falo política, não a política partidária, mas a política do cotidiano, de relacionamento entre pessoas, né? E ela é, assim, fundamental para as empresas e para os profissionais. E aí, nessa mesma toada, a gente tem a liderança, que é um item aí antiguíssimo, em todas as discussões sobre perfil, competências, a liderança sempre foi muito presente, cada vez mais a gente vê que assim, é um item básico, que foi e sempre será uma habilidade aí que precisa ser desenvolvida. Se você é um líder por natureza, mesmo assim, desenvolva a sua liderança para lidar com contextos adversos, para lidar com a diversidade, para lidar com a inovação. E quando a gente fala de liderança, a gente não está falando só de liderança de pessoas, né? A gente também está falando de liderança de projetos, liderança de processos. A gente tem que lembrar que o líder, ele não é líder apenas de pessoas. Ele é líder do negócio. Ele é líder daquele processo que ele toma conta. Ele é líder daquele projeto que ele está executando. Então, quando a gente fala liderança como uma competência, a gente tem que lembrar de outros fatores que influenciam essa competência. Né? Não só a liderança de pessoas, que sim, com certeza é muito importante, talvez o mais importante dessas lideranças, mas quando você está à frente de um processo, se você não for a pessoa líder daquele processo, alguém vai ser por você. Exatamente. É protagonismo, em outras palavras também, né? Uhum. Isso nos leva também a outro item, que é a criatividade. Então, o mercado está valorizando cada vez mais aquelas pessoas que têm habilidade de fazer pegar o limão e fazer uma limonada, de olhar para aquele contexto ali, muitas vezes adverso, e conseguir fazer daquilo algo que seja criar um novo caminho daquela realidade. Então, a criatividade é um ponto-chave aí, e também não devemos esquecer que a criatividade ela é proveniente de outros dois itens que a gente mencionou anteriormente, que é a inclusão e a diversidade. Se você não é uma pessoa aberta à inclusão e à diversidade, muito dificilmente você vai ser uma pessoa capaz de criar, de inovar, de ser criativa, né? E aí, nós temos também a resolução de problemas, que é um outro item extremamente importante, muito relacionado também com a criatividade, que é justamente no momento em que você se defronta com uma situação, com um obstáculo, você saber, você ter a serenidade, você ter a capacidade de olhar o contexto de um ponto de vista mais macro, mais abrangente, e conseguir encontrar soluções que sejam alcançáveis
e que possam mitigar maiores problemas, né? E que seja uma pessoa de resolução de problemas e não de criação de problemas. Porque dentro das empresas, o que eu mais tenho visto são pessoas que criam problemas. Então, a gente precisa enxergar o problema que acontece. A gente tem visto, esse ano foi um ano de muitos desafios para todas as pessoas, desafios econômicos, desafios sociais, desafios, enfim, a gente tem muitos desafios que a gente passou aí durante esse ano de pandemia. E quando a gente olha todas essas mudanças, essas adaptações, a gente precisa de pessoas que ajudam, que dê ideias, que solucione os problemas, e não que crie mais problemas no dia a dia. Marta me deu uma deixa aí, que agora eu vou utilizar aqui para criar mais uma polêmica. A gente tem aquela frase que vem em mente, que é: não seja parte do problema, seja parte da solução. Exato. Muitas vezes a gente se depara com situações em que não tem muito o que ser feito, né? Que você está no meio de um problemão ali que, poxa vida, isso foge da minha alçada, né? Então, existe uma coisa quase que profética de que você tem que tirar uma solução da cartola, e muitas vezes não é isso. E quando a gente fala que o profissional tem que ter uma habilidade de resolução de problemas, não é muitas vezes de você tirar um negócio da onde não existe, tirar leite de pedra, mas é simplesmente de você não aumentar o problema. E nós temos uma certa tendência, eu tenho com o meu perfil, e aí a gente vai falar sobre o perfil comportamental, que é muito interessante também, que é uma sequência, né, de habilidades, competências, né? Deixa eu falar sobre o perfil comportamental. E uma das características do meu perfil, eu não vou revelar qual que é o meu perfil aqui para vocês, mas uma das características, e que vocês já devem ter percebido, que às vezes eu sou um pouco prolixo. Às vezes eu acabo divagando um pouco. E eu tento me policiar. Eu tenho pessoas aqui que... não me deixam mentir. Isso, e tentam puxar minha corda, vez ou outra, né? Então, assim, é característica também das pessoas que têm esse mesmo perfil que eu tenho, de fazer parte do coro de pessoas que reclamam, né? Então, muitas vezes, se você não se policiar, se a gente não se policiar, você está ali conversando com a pessoa sobre o problema. Poxa vida, mas tá ruim mesmo, né? Tava ruim, agora piorou, e não sei o quê. E... colocar mais lenha na fogueira, né? Exatamente. E, então, assim, o que a gente quer dizer com essa habilidade aqui é que, muitas vezes, se você não tem a solução para o problema, muitas vezes, se você não sabe o que fazer, ok, tudo bem, mas não crie mais. Não alimente, não seja parte aí do coro que vai estar ali fomentando mais problemas, né? Então, eu acho que é isso aí, está criada a polêmica, né? E nos leva também aos dois últimos itens, que é a gestão de crise e a gestão de conflitos, que basicamente estamos aí no mesmo caminho: resolução de problemas, gestão de crise, gestão de conflitos, eles seguem o mesmo sentido. A gestão de crise, que é uma habilidade que ela é específica também, e ela é muito valorizada por empresas de grande porte, empresas que lidam aí, principalmente com áreas de atendimento, que tenham serviços on-site, que você precisa garantir uma continuidade no fornecimento de serviço ali, e de repente, vamos usar um exemplo aqui: Águas Guariroba, acabou a água da cidade. E aí, o que faz? Uma crise. Ou então, por exemplo, você é o gerente do McDonald's, só tem ele na cidade, 500 mil habitantes, tem uma fila de 150 veículos no seu drive-thru e acabou o pão do hambúrguer. É uma crise. Então, e está nas suas mãos decidir o que fazer. Vai mandar todo mundo embora para casa? Acabou? Então, aí é que está. O que você, enquanto profissional, estando na posição de tomar uma decisão, estando na posição de atuar em cima daquela situação ali, o que você faria, né?
qual que seria a sua atuação num momento de crise. E quando a gente olha também gestão de crise, a gente não pode esquecer da gestão de risco, né? Exatamente. O que pode causar, qual o risco que pode causar um projeto mal implantado, um processo mal implantado, qual Exatamente. o risco que eu corro se eu colocar uma pessoa errada no lugar errado, qual o risco que eu corro se eu mandar um e-mail para uma pessoa errada, entendeu? Então, assim, são até a informação, qual o risco que eu corro se eu disseminar uma informação errada. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de gestão de crise, o gestão de crise ele está muito atrelado à gestão de risco também. Uma gestão de risco bem feita, ela tende a evitar uma crise, né? Então, Exato. eles estão bem relacionados. E aí, a gestão de conflitos, a gente já mencionou aqui situações em que talvez você tenha lá um colega que não vai com a sua cara, ou que seja aquela pessoa beligerante, que está ali o tempo todo querendo criar uma confusão, querendo fazer parte do problema e não da solução. O profissional que tem essa habilidade de gerir esse conflito, e aí quando a gente fala gestão de conflitos, é você evitar que esse conflito aconteça, mas no momento em que esse conflito acontecer, você saber mitigar os efeitos daquilo ali, né? Eu acho que esse item aqui é um item assim, mais importante, juntamente com a inteligência socioemocional, para qualquer profissional que tenha pretensões de liderança, de atuar em posições de gestão. É impossível para um profissional ele estar em uma posição de liderança se ele não souber fazer uma boa gestão de conflitos e sem que ele tenha uma inteligência socioemocional desenvolvida. Porque senão essa vai ser essa vai ser uma pessoa que vai ser mais um problema para essa equipe e para essa empresa. Bom, eu acho que é isso sobre as habilidades aí e skills do futuro, né? Nós vamos ingressar num momento vamos falar sobre mapeamento de perfil, sobre perfil comportamental. O perfil comportamental, ele é natural da pessoa. Natural da pessoa, né? A gente, muitas vezes, por muito tempo, a gente procura entender como que determinadas pessoas vão agir em determinadas situações. Se você soubesse como que o Hitler iria agir num momento em que ele soubesse que ele estava perdendo a batalha do dia D, ou então na invasão da Normandia, que informação importante para quem está ali atuando naquele teatro de operações ali, saber como que determinada pessoa vai se comportar diante de tal situação, ou de um contexto que eu mesmo fomentei, ou que possa estar ali influenciando essa pessoa. A importância de saber, de tentar prever o comportamento das pessoas, levou à formulação aí de várias teorias, né, e metodologias ao longo da história que nos deram aí mais ou menos um norte sobre isso. E a gente vai falar sobre os gregos, que começaram atribuindo características do comportamento humano com elementos da natureza. Foram os primeiros que se preocuparam em falar, bom, fulano tem um temperamento muito explosivo. Ele é fogo. Ele é fogo. Até hoje muita gente fala, nossa, fulano é fogo, né? E até na própria Bíblia a gente consegue vislumbrar algumas passagens que diz que fulano era manso como a água, e a mansidão da água e tudo mais. Então, aquela pessoa que tinha um comportamento mais manso, né, era comparado com a água. A terra é o que? A estabilidade, né? Aquela pessoa fincou o pé no chão, pé no chão, exatamente. E o ar, que é... Vivo que no meio das nuvens, né? A cabeça... volátil, né? Que tá aqui, uma hora tá aqui, outra hora tá ali, né?
E aí a gente está trilhando o caminho que vai nos levar até a metodologia DISC, né? Nós já vamos chegar lá. Mas por que é importante entender sobre perfil comportamental aqui, no nosso contexto de mercado de trabalho? Por quê? Eu, como profissional, eu preciso entender qual é o meu perfil, como que eu consigo explorar aquilo que eu tenho de bom dentro de mim. E como que eu posso entender aquelas pessoas que estão à minha volta. Trabalhando, Exato. Se relacionando pessoalmente, profissionalmente. Exatamente. Eu mesmo, se eu soubesse que o perfil da Marta era um perfil comunicador, eu teria feito uma apresentação mais longa. Porque eu também sou comunicador. Ops, dei um spoiler aqui do meu perfil. Também comunicador. Então, duas pessoas comunicadoras conversando, a conversa é infinita, né? Não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. Só que, por que é importante eu entender o perfil da Marta? Por que é importante a Marta entender o perfil de vocês que talvez vão estar amanhã ou depois participando de algum processo seletivo com ela? Por quê? Tanto você como ela, vocês vão precisar explorar um pouco mais esse perfil. Eu, como comunicador, eu tenho uma série de comportamentos, uma série de características que fazem parte desse meu padrão de comportamento. A Marta, com o perfil dela, ela tem também esse padrão de comportamento. E entender esse padrão de comportamento, ele pode nos ajudar a tirar o melhor proveito das situações, né? Que é o autoconhecimento, né? Nada mais é que o autoconhecimento. E o autoconhecimento, quando você está no mercado de trabalho, você se conhece, você sofre menos. Você sofre menos quando você tem um projeto e você precisa entregar e você se conhece, você sabe qual que vai ser a sua reação frente a esse projeto, ou até frente aos participantes desse projeto. Exatamente, exatamente. Então, vamos começar a nossa trilha aqui de autoconhecimento e de entendimento de perfil, né? A gente vai transmitir para vocês aqui um conhecimento sobre perfil comportamental de maneira bem mais abrangente. Nós vamos começar hoje falando sobre isso e no nosso próximo encontro a gente vai aprofundar de forma mais abrangente, né? A ideia é que nesses próximos 2 dias que seguem aí, em cada um desses dias nós tenhamos aí 1h30 de conversa. Nós passamos um pouquinho do nosso score hoje, mas a gente vai só finalizar essa parte aqui da introdução ao perfil comportamental, e aí amanhã a gente retoma explorando de uma forma mais abrangente, para que vocês possam ter um entendimento melhor de perfil comportamental, que vocês possam conhecer o perfil comportamental de vocês. E importante também, a gente vai falar sobre a ferramenta de mapeamento comportamental que a gente utiliza. E esse mapeamento comportamental é uma ferramenta assim extraordinária que a gente usa, que eu fiz com a Marta, ela ficou maravilhada. A gente vai sortear aqui alguns mapeamentos, né? Ele é um procedimento que é feito através de um assessment, um software, né? Plataforma, né? Você vai responder uma série de questionários e a gente vai traçar o seu perfil de uma forma muito abrangente. E a gente vai fornecer um relatório completo, com mais de 50 informações, com assertividade incrível, para que você possa conhecer o seu perfil e entender tudo que está relacionado ao seu perfil. A gente vai fazer isso. Após a nossa transmissão, a gente vai mandar todos os detalhes, as informações no nosso grupo e também no nosso canal no Telegram. Tá? Então, fiquem de olho. Se você ainda não está no canal do Telegram, acesse. Amanhã a gente vai falar um pouco melhor. Quando a gente falar de redes sociais, a gente vai falar sobre Telegram, sobre LinkedIn, enfim.
E aí, para continuar nosso conhecimento sobre perfil comportamental, depois dos gregos, algum tempo depois, pouco tempo depois, um filósofo chamado Hipócrates, o pai da medicina, ele desenvolveu a teoria humoral. E como que ele fez isso? Estudando cadáveres humanos. Ele teve a brilhante ideia de pensar o seguinte: eu vou tentar fazer uma relação sobre o comportamento daquela pessoa que ele via agindo de determinada maneira, muito distinta. Ele falava, bom, essa pessoa age de determinada forma, aquela outra pessoa age de outra determinada forma. Eu vou estudar o corpo dessas pessoas para ver se tem alguma coisa dentro desse corpo que explique essas pessoas agirem de formas tão distintas. E aí, ele formulou a teoria moral, que diz que também divide o comportamento em 4 grandes grupos, que é o da bilis amarela, relacionado ao fígado, o sangue ao coração, o fleuma ao pulmão e a bilis negra ao baço, né? Então, o sangue, ele vai fazer uma associação ali com o fogo, aquela pessoa, né, sanguínea, aquela pessoa que é passional, sangue nos olhos, né? Que ela é dominada por aquele humor, né? Por aquela característica, né? A bilis amarela, que é o fígado, é aquela pessoa que ela é mais expansiva, aquela pessoa que é mais relacionada ali a, de repente, o ar. Tem também o fleuma, que ele fez uma relação com aquelas pessoas que são mais estáveis, aquelas pessoas que têm ali uma sincronicidade, que não gostam de mudança, de interrupção, né? De novidades bruscas, né? E a bilis negra, que é associada ao baço, ele fez uma relação com a terra também, né? Que é a estabilidade, que é o pragmatismo, né? E aí ele fez ali, avançou um pouco mais aí nessa interpretação. Eu confesso que ela é uma interpretação bem, assim, ela é mais complexa, né? Mas foi o avanço do Hipócrates no sentido de trazer um pouco assim do místico, daquela explicação baseada em fenômenos da natureza, para uma questão mais física, relacionada ao corpo humano. Aí nós já entramos dentro da pessoa. E mais para frente, já aí na Idade Média, um médico chamado Galeno, ele estudando todas essas teorias aí, vendo o que já tinha sido feito, né? Ele relacionou esses 4 comportamentos a 4 grupos de personalidades. A personalidade colérica, a sanguínea, a fleumática e a melancólica. O colérico, né? Já dá para a gente fazer uma associação ao fogo, ao sangue, né? E que mais tarde a gente vai ver que ela é o nosso homônimo do executor. E aí nós temos o sanguíneo, o colérico, o sanguíneo, que é aquela pessoa que ela é passional, aquela pessoa que ela é mais... que é uma pessoa... Isso, exatamente. Eu cometi ali um engano, né? Que eu relacionei o colérico com o fogo, né? E com o coração. Na verdade, o sanguíneo, ele é relacionado com o sangue, com o coração, com o fogo. O colérico, ele mais lá para frente, a gente vai fazer uma relação dele com o comunicador, né? E aí, o fleumático, né? Que é aquela pessoa que é relacionada também com o fleuma, né? E com o planejador, que a gente vai associar mais para frente na metodologia DISC, né? E o melancólico, que na metodologia DISC ele corresponde ao analista, e aqui no Hipócrates ao que ele chamava de bilis negra, né? E aí, finalmente, a gente chega
na metodologia DISC, depois do Galeno. O Dr. William Marston, em meados de 1947, ele desenvolveu uma metodologia que foi baseada em tudo isso que já foi estudado e também nos apontamentos que ele fez do comportamento humano. Então, a gente viu que a gente saiu dos elementos da natureza, a gente foi para a parte física do corpo humano. O Galeno, ele evoluiu trazendo isso para a personalidade da pessoa. E o Dr. William Marston, que desenvolveu a metodologia DISC, ele relacionou com o comportamento humano, né? A personalidade refletida no comportamento humano. Né? E aí formulou-se a metodologia DISC. O que significa o DISC? Dominância, influência, conformidade e me fugiu o S agora. Estabilidade, que é do inglês stability, né? É isso mesmo. E aí a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, porque nós já estamos aqui sendo coagidos aqui pela nossa equipe de produção a encerrar a transmissão, porque nós já estamos 15 minutos ultrapassados do tempo. Nossa meta era 1h30, nós já estamos aqui a 1h45 minutos aqui com vocês, mas amanhã a gente retoma essa explicação falando sobre a metodologia DISC, que é o que nós utilizamos atualmente, de uma maneira melhorada, um pouco melhorada, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses comportamentos. Comportamento de dominância, de influência, esses perfis de comportamento, né? Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês aqui. A gente vai publicar no chat a nossa palavra-chave. Vou pedir para a nossa produção publicar aqui no chat a nossa palavra-chave. E aí, essa é a primeira de 3 que a gente vai pedir para vocês colecionarem. E no final do nosso evento, nós vamos encaminhar para vocês todos os detalhes, né, de como vai ser preciso ser feito. Vai preencher um cadastrinho, avaliando como é que foi o nosso curso e dizendo quais são as 3 palavras-chave que nós disponibilizamos aqui. Importante, nós colocamos no nosso grupo, no nosso canal, um infográfico sobre planejamento de carreira. A gente vai disponibilizar para vocês também um material acessório, aquilo ali. Amanhã a gente vai entrar numa parte mais prática de currículo, como associar o seu perfil comportamental na sua estratégia de carreira, né? Então, currículo, entrevista, redes sociais, a gente vai falar no nosso encontro de amanhã. Finalizando também aqui a parte do perfil comportamental e a metodologia DISC. Quero dizer também que a gente vai disponibilizar para vocês, ainda amanhã, um modelo de currículo, caso você não tenha, com todo um script aqui que a gente preparou de forma bastante exclusiva, com o que a gente imagina que seja uma estrutura de um bom currículo, né, para vocês, entre algumas outras ferramentas aí que a gente vai falar melhor amanhã, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês, Marta também. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. E traga aí suas dúvidas, suas sugestões. E se vocês tiverem, de repente, até uma pauta que queira trazer para o nosso workshop, seria interessante. Ok? Obrigada pela participação de todos. Grande abraço. Boa noite a todos. Até mais.